Está começando o programa Bora Falar, com Juliana Lafron. Por que trabalhar tantas horas, se envolver em situações difíceis, né? Se expor de forma que milhares de pessoas por vezes estão julgando e interpretando sua vida, né? Que é um lugar de muito desconforto, mas acredito que a explicação esteja aí, nos exemplos que você viu, né? Eu particularmente tive a perda do meu pai também, tinha 25 anos quando ele faleceu, e sempre digo que ele vai ser o homem mais incrível que eu vou conhecer na minha vida, mesmo com os futuros que eu ainda vou conhecer e encontrar nos caminhos. Mas mesmo assim é um privilégio, né? Porque na área que nós atuamos hoje, a gente vê muitas crianças, adolescentes, pessoas que não tiveram esse suporte de família em termos de afeto, né? Não de valor financeiro, mas de afeto, de dar o exemplo, de estar ali, de pegar a mão, de amparar. Eu digo sempre que os 25 anos foram um privilégio, valeram por uma vida toda, porque sei que muitas pessoas não têm isso, né? É exatamente isso, Juliana. Por isso que quando alguns julgamentos chegam, eles vêm, lógico, eu sou ser humano, eu sofro também, né? Mas eu rapidamente volto àquele lugar, sabe? Aquele lugar de segurança. E meu pai sempre diz: filha, não importa o que você passar na vida, o estudo é o que mais vai valer para você. Então você pode levar vários tombos, mas você vai saber onde que você vai cair. E você vai se levantar e vai voltar com mais força. Então, são lições que não importa o mal que chegue, ele vai chegar, ele vai ser tratado, porque precisa ser tratado, mas a gente vai voltar, né? Mostrando às pessoas que o bem, ele precisa prevalecer sempre, né? O bem precisa sempre prevalecer. E ficou muito claro isso em minha vida quando os meus 3 irmãos chegaram, né? Que vieram de uma situação muito, muito complexa, uma história de vida que a gente fala que ninguém merece passar, mas a gente sabe que isso é muito real, né? Em todos os cantos. E não tem classe A, B, C, D, E. Não existe. É muito real em todos os cantos. E a sociedade precisa se atentar a isso, né? E aos primeiros sinais dessas fragilidades, a gente precisa entender como e de que forma ajudar. Então, por isso que a gente insiste. Muitas vezes a gente faz um gesto, a gente acha que está ajudando com aquele gesto, né? Eu digo, Juliana, que tem pessoas que saem de uma pizzaria, pegam um pacote da pizza, entregam no pé da pessoa, não sabe se aquela pessoa está viva ou se não está. Ela não olha nem na cara da pessoa. Então, é ensinar as pessoas que não é o ato de não dar, mas é o ato de dar, mas que ele venha com uma outra ajuda que será realmente fundamental àquela pessoa. Porque eu vivi isso, né? Dentro da minha família. Então, quando as pessoas julgam, elas não sabem o que eu já passei, né? A experiência que eu já vivi. E que a gente superou. A gente superou com amor, a gente superou com a atenção realmente que precisa ser dada. Existem ferramentas, e existem ferramentas para que a gente realmente salve uma vida. E foi o que aconteceu, com a experiência própria. Então, que a gente propague mais amor, que a gente consiga enxergar mais as histórias das pessoas e não simplesmente, eu não quero isso para minha vida, eu não quero essa pessoa aqui na minha calçada. Não é isso. Vamos compreender, entender as histórias, para que realmente a gente consiga alcançar
a ajuda efetiva a cada indivíduo. Vocês não escutam eu falando, tô aqui desabafando, mas eu não falo essa história para todo mundo, né? Mas é muito complexo, é tudo muito complexo. Então, quando a gente dá um passo, a gente dá aquele passo sabendo onde a gente está pisando, porque a gente já viveu aquilo, entendeu? Então, que as pessoas exercitem mais essa... eu tenho vontade de ajudar, mas como eu posso ajudar? De forma realmente que isso vai alcançar o que eu desejo, mudar vidas. Então vamos juntos, esse o nosso pedido. Vamos juntos, vamos num coletivo, todo mundo pensando, né, como que nós realmente podemos transformar realidades, virar páginas com a sua sabedoria, com a minha sabedoria, com a sabedoria da Juliana e com a sabedoria de tantas pessoas que estão querendo ajudar, mas só que não sabem como. Vamos juntos, esse é o nosso convite hoje. Vamos nos reunir, vamos debater ideias, vamos escutar sugestões, fazer com que a sociedade realmente reflita sobre essa grande transformação que foi pós-pandemia e que deixou um legado muito complicado para todos nós e que essa responsabilidade é nossa, sim. E o que a Secretaria de Desenvolvimento hoje faz é abrir as portas para que a sociedade esteja ao lado. E esse é o nosso grande convite, Juliana. Sem dúvida, eu acho que essa é uma mensagem muito importante, porque nós somos... Eu ia dizer que nós somos ensinados, mas não acho que não é isso, porque nossa família não ensina isso pra gente. Mas a sociedade ela é moldada de forma que faz com que a gente haja de forma individualista. Sempre pense no eu. Então, por vezes, a pessoa, na melhor das intenções, ela vai definindo a ideia dela, a visão dela, como se fosse a única verdade, a melhor verdade. E acredito que seja isso, quebrar um pouquinho e trazer para uma discussão ampla. Porque se a gente convergir, se a gente buscar convergir no que deve ser, que é o objetivo, né, de que todo mundo viva bem, tenha uma vida melhor, justiça social, a gente vai chegar muito mais longe, né? Muito mais longe do que se a gente ficar em debates pequenos, atacando um ao outro, ou deslocando o diálogo para situações onde não deve ir, né? Tirando do propósito real. Exatamente, eu digo que pessoas que julgam muitas vezes não foram até o espaço para verificar, né, como de que jeito é feito, como é o serviço, como podemos melhorar, as sugestões. Se você é um técnico, né, visite o nosso abrigo emergencial, venha com a gente. Se você está na política, ainda não conhece o abrigo emergencial que nós temos, ou os nossos abrigos que são permanentes, faça o contato, venha conhecer o nosso trabalho, né? Não julgue todo um trabalho por algo que a sua interpretação alcançou, mas a nossa não. De repente, você abre a nossa visão para outros espaços. Né? Eu acho que é isso, dialogar, escutar, discutir, debater. Isso é tão saudável, isso é tão, deveria ser tão orgânico para que a nossa sociedade realmente vencesse tantas situações que a gente ainda precisa superar, né? Tantas mazelas que estão colocadas e foram fortalecidas pós-pandemia e que a gente precisa refletir sobre cada uma delas, né? E que precisam ser vistos, revistos e ter uma outra leitura. Isso é democracia, né? Exatamente. Debatendo em prol de um objetivo comum. E convivo muito com jornalistas, né? Atualmente, tem problema. E muito legal saber que foi pela sua mãe que você entrou nessa profissão, né? Eu vou dizer da minha pré-concepção, pela vivência que eu tenho com alguns jornalistas, eu acredito que... Eu pensei, foi uma profissão que eu cogitei seguir, né? E eu acabei indo para o serviço social. Imagino que muitos dos que buscam essa área sentem um dever ou uma necessidade de denunciar injustiças, né? Se deparam com diversas situações que são de desigualdade, que são criminosas por vezes, né? Denúncias. São canais que muitas pessoas encontram como únicos, que acolhem uma demanda para despertar para algo ser feito, né?
Sabemos que muitas políticas públicas, inclusive, são criadas a partir do que a imprensa proporciona, né? Democracia só existe se tivermos veículos livres para expressar. Exatamente. Então, imagina, não sei se estou falando com a realidade, que num papel de jornalista, vendo no dia a dia, foram 16 anos. 16 anos, diretamente na TV Tribuna, né? TV Tribuna, vendo tanta injustiça, tanta desigualdade, tantas situações criminosas, dá vontade de falar, não, eu preciso sair daqui e ir para um lugar que consiga fazer alguma coisa, além de algo que já é muito importante, que é denunciar e expressar isso. Foi mais ou menos o que você sentiu? É exatamente isso. Eu nunca imaginei passar todas essas fases que vivi dentro da política. Lá no jornalismo, o que eu pensava, eu preciso fazer algo mais, principalmente para compartilhar o conhecimento que eu estou adquirindo com muitas outras pessoas. Então, eu aliei o jornalismo ao direito e depois à educação, né? Então, fui lecionar, fui para as universidades, e foi uma fase muito deliciosa da minha vida, porque na verdade, eu fico com esses meus alunos até os dias de hoje, né? Eles me mandam mensagem e curtem o trabalho e falam onde estão, aquela matéria que a professora ensinou, até hoje eu pratico isso. Então isso é vida, né? Sala de aula é vida. Mas sabe quando eu comparo a uma seguinte situação, uma pedrinha bruta que você tá ali, você pega da areia e leva para sua casa. Aí você vai lapidando, essa pedra vai ganhando um formato, vai ganhando um brilho, até chegar uma hora que você fala assim, caramba, essa pedra aqui, eu não quero que ninguém mexa nela mais, porque ela é minha, ela é preciosa e eu quero que ela esteja aqui, nessa prateleira, e ela vai ficar aqui. E na verdade, eu estava me sentindo assim dentro da emissora, sempre muito bem tratada, é uma família, a TV Tribuna é uma família que para minha vida, para o resto da minha vida, para a eternidade, mas eu me sentia um pouco incomodada com essa situação. Então eu falei, eu preciso sair dessa caixinha aqui, né? Por mais que eu ame essa caixinha, eu preciso sair daqui, para que tudo que eu aprendi e que eu tive o prazer de viver, que isso seja compartilhado com muitos outros espaços. E foi quando eu fui me liberando, né? Para outros espaços também, para palestra, para seminários, para fóruns, e ali aliando ao trabalho da TV. E isso foi despertando também nos outros uma outra Audrey, né? E isso foi muito curioso, porque as pessoas foram se aproximando. E numa época onde o que eu estava fazendo, até os jornalistas achavam meio estranho. E aí chegou uma época que recebi o convite para fazer a campanha, né, do então deputado estadual Paulo Alexandre Barbosa, e aí nós fizemos uma campanha vitoriosa, e com a bagagem como professora, né, e todo o que eu carregava ali do jornalismo, do direito também, que eu lecionava ética dentro da universidade. Você tinha dado aula? 5 anos nas universidades aqui da Baixada. E foi uma experiência incrível. Eu lecionei na Faculdade de Direito e de Comunicação, e também na Fundação Nacional de Seguros Ética, dentro também da Funenseg. Então aí eu fui para a educação. E quando chegou à educação, uma parte da educação também teve esse preconceito. O que uma jornalista está fazendo aqui? E passei por isso também lá apesar que eu não passei na Secretaria de Desenvolvimento, porque as pessoas já conheciam aí um pouco mais da Audrey. Mas eu enfrentei isso. Só que eu consegui reverter essa questão em pouquíssimo tempo, porque eu estava ali para trabalhar, e trabalhei muito, muito, muito. E também tem os desafios em relação as pessoas falam, né, Ju? E aí pegando a volta lá da minha mãe, a questão de ser mulher, né? Eu não faço isso de mimimi não, Ju. Nunca quis fazer questão disso, né? E não julgo quem coloca essa questão como mimimi. Mas eu sempre... Quando eu me deparo com uma situação de preconceito por ser mulher, né? Eu falo, opa, não é comigo.
e sigo. Opa, não é comigo, e sigo. Porque se eu paro para dar importância a essas questões, eu vivo a minha vida naquela questão e não sigo. Então, aqui, ó, enquanto estão falando aqui, eu tô com foco aqui. Eu sempre digo isso à minha equipe, né? Quando vem umas histórias aqui, olha, eu falo, gente, qual é o objetivo? Então, vamos seguir. Vamos seguir porque a gente está no caminho certo. A gente está fazendo milhares de pessoas realmente terem políticas públicas sérias. Então, vamos seguir. Então, eu acho que é isso, sabe, Ju? É um pouquinho de cada coisa. E o jornalismo realmente foi tudo na minha vida. Foi o que me proporcionou todos os meus outros caminhos. A formação do jornalista, ela é isso mesmo. É você lutar pelo social, ir atrás do que é justo, reconhecer a democracia, fazer com que as pessoas entendam que o teu papel ele é importante para dar voz àqueles que por vezes são diminuídos numa sociedade gigantesca e que você está ali sim para ser o advogado da população, depois de entender, compreender todas as necessidades e fragilidades daquele público e fazer com que as coisas aconteçam. E se não vai por meio das suas mãos, e por vezes eu me sentia impedida com isso, falei, opa, agora eu acho que eu posso, né? E foi quando na Secretaria de Educação foi me dando essa maior vontade de estar no Legislativo, onde você tem a voz, a vez e pode cobrar de forma mais legítima que as ações aconteçam. Então, quando as pessoas me questionam se eu tenho saudades, eu falo, olha, eu estava num degrauzinho aqui, então eu chegava até um limite da minha cobrança. Após isso eu não conseguia mais, eu entregava algo a alguém para que fosse resolvido, né? No Legislativo, o que aconteceu? No Executivo e no Legislativo, eu tinha na mão o caminho para a resolução. Então, é uma mistura, é uma soma daquilo que eu aprendi com aquilo que eu tinha na mão para resolver. Então, eu acho que foi um caminho que foi trilhado com muita responsabilidade, sabe? Degrau por degrau, consolidando cada espaço, fazendo com que eles fossem fortalecidos, aquele piso bem forte para que você pudesse agora dar para subir para uma outra fase. E eu digo, sabe, Ju, eu, Audrey, penso que a nossa legislação no país, ela é muito frágil nesse sentido e coloca a população inteira numa fragilidade muito grande. Eu acho que todos os políticos, eles deveriam começar na vereança, para conhecer esse solo, né? O solo da comunidade. Porque muitos chegam e acham que estar como vereador é ir para uma casa, né, legislativa, para um plenário, defender as suas ideias, suas opiniões. É também isso, mas o papel principal é na rua, é com a população, é escutando o povo, entendendo o que eles querem, por que eles querem. E quando chega um projeto, você sabe muito bem a tua decisão na hora de votar. Você vai saber discutir, debater o porquê o projeto está daquele jeito e não pode ser de outro, né? E foi sempre o que eu fiz na vereança. Então eu me sinto muito confortável para falar deste lugar, muito confortável, porque eu vivi intensamente o poder legislativo, intensamente. E digo mais, eu acho que por ter vivido intensamente e 24 horas o legislativo, nós deveríamos ter uma legislação que obrigasse aquele que escolheu este caminho ter como esse lugar como prioridade. E não fazer divisão. Isso, Audrey, eu penso assim. De manhã eu vou para o meu consultório, à tarde eu vou para minhas palestras e à noite eu me dedico à vereança. Não poderia ser assim. Não poderia ser assim. Você escolheu estar lá. Ninguém te obrigou a estar lá. Você sabe das condições. Então a população precisa de você 24 horas. Eu acho que quem escolhe estar como vereador precisa ser vereador 24 horas. Acho que, não sei se existe esse mito em relação a você, mas
vejo que muitas pessoas cogitam a questão da política porque é uma figura que tem visibilidade, como se fosse uma celebridade, não tem chance dessa ascensão. Então aqui a gente já vê uma quebra de mitos se alguém tem, né, nesse sentido, por conta de degraus que foram bem jogados, bem vividos, consolidados, até chegar de forma orgânica nesse ponto, né? Você tinha, inclusive, vivido uma campanha sem estar enquanto um cargo eletivo, né? Sentido como é essa vivência, né? E quando chegou a hora de decidir, não sei se houve dúvida, né? Mas você lembra de como foi essa decisão? Não, lembro. Eu para essa busca. Eu lembro. Eu entendo que cada vereador em cada município vai levar um comprometimento que tem a ver com seus ideais, né? Talvez uns se comprometam mais, outros menos, mas entendo que o comprometimento é 100%, é integral. Há pessoas que questionam, por exemplo, que o vereador não deveria ter salário. Eu particularmente acho um absurdo isso, porque é um trabalho. É um trabalho. Para a pessoa poder se dedicar e, inclusive, não deveria ser necessário, mas desestimular corrupção, precisa ser um bom salário, com assessores que também tenham um bom salário adequado, claro que nada exorbitante, mas que permita essa dedicação integral, né? Exatamente. Então, você lembra quando foi esse dia de... Lembro. Eu lembro, e assim, a minha família foi a primeira a falar não, no primeiro momento. Meu marido, ele me incentivou, mas a minha família ficou com muito medo. Primeiro, eu tive essa reação quando eu tomei a decisão de sair da TV. Né? A minha mãe ficou muito, por mais que ela tenha esse senso de coragem, ela sempre tem também o senso da segurança, né? Então, ela... Geração acostumada a ter uma carreira. Exatamente. Carteira de trabalho assinada lá por 40 anos, né? É isso. E aí, mas ela sempre me incentivou. Ela sempre... Ela abraça, ela falou, você tá se sentindo bem? É isso que você quer, né? Então, eu já conto como foi da questão do desenvolvimento social agora. Quando eu decidi ir para a vereança, minha família primeiro falou não. E aí eu fui trabalhando a ideia, ela, então vamos. Aí passei para os amigos. Os amigos todos falaram, não, porque você vai estragar sua vida, porque isso é uma loucura, olha só como que tá, olha, a gente só escuta notícias de corrupção, porque você vai sujar teu nome, meu Deus do céu, teve uma amiga que falou, meu Deus, você vai ser uma flor no pântano, assim mesmo. Quando ela me falou aquilo, você sabe que eu tive a certeza de que era para eu ir. Falei, gente, se vocês todos estão com essa impressão, se vocês estão tendo uma oportunidade de ter uma pessoa que vocês conhecem, que não vai se flexibilizar a situações que cheguem e que sejam situações ruins e que eu não vou concordar, então vocês têm que me apoiar, né? Ou a gente quer viver nessa omissão pro resto das nossas vidas, ou as pessoas precisam compreender que sim, existem pessoas boas e que elas precisam acreditar num mundo melhor, ou então a gente vai todo mundo para um buraco e vamos se enterrar, né? E aí eles falam, opa, então vamos. Aí, mas não foi um período fácil, foi um período bem complicado, foi complexo, e assim, mas logo eles entenderam por que eu estava ali. E hoje tá difícil de eu de repente falar, vou sair, porque eles viram que é possível. Eles viram que é possível. Então hoje é uma confiança depositada, que é uma responsabilidade gigantesca, mas ao mesmo tempo é de uma grandiosidade de mostrar às pessoas e fazer com que outras pessoas boas também fiquem motivadas a fazer esse caminho, né? A continuar esse caminho. A Audrey não vai ficar para sempre na vereança, né? Não tenho como fazer isso, até porque eu acredito que a gente tem que reciclar, a gente precisa caminhar para outros ares, encontrar os outros caminhos para ajudar mais e melhor, de forma mais efetiva as pessoas, né? Eu acho que esse é o movimento orgânico da vida. Você se estabelecer num lugar por muito tempo também, isso não é saudável. Não é saudável para você, não é saudável para a sociedade,
sociedade, a gente precisa de mudança, né? E isso é necessário. Então eu quero mesmo que outros jovens venham, que outras pessoas boas venham, que mulheres competentes, né, com ideias que possam agregar, somar a nossa cidade, venham também. Tenham coragem, é possível, sabe? É uma honra você representar a sua cidade com legitimidade e fazer com que o trabalho seja reconhecido. Isso é uma delícia, né? Lógico, tem a parte dura, sim, de você ser julgada, de você por uma decisão que a linha ali é muito tênue, é muito frágil, né? Um dia você tá de um jeito para a sociedade, outro dia você tá de outro jeito para a sociedade. Mas é aquela coisa de você ter o diálogo aberto, de você fazer com que as pessoas também te escutem. E se elas não quiserem te escutar, Juliana, é o que você acredita. Na tua casa é assim, né? Às vezes você toma uma decisão que teu marido não concorda. E tá tudo bem, vamos, nós não queremos o bem, então vamos juntos, lado a lado, né? E eu acho que é isso. Mas não me arrependo em nenhum minuto da decisão que eu tomei, da escolha que eu fiz e das políticas públicas que estão aí para toda uma eternidade. Né? Não foi só para o período que a Audrey passou como vereadora, né? Estou licenciada da Câmara, né, para que as pessoas entendam. Então, nesse momento eu estou como secretária de Desenvolvimento Social e quando eu disse isso à minha mãe, né, ela disse: eu sei que você está preparada, vá em frente. E ela estava na UTI, a minha mãe, né? Ela estava passando por um momento muito delicado de saúde. Ela está, graças a Deus, em recuperação, mas ela olhou para mim e falou: vai, porque eu sei que você está preparada. Então, é isso. Você tem que se preparar para quando a oportunidade bater na sua porta de você ajudar mais e muitas outras pessoas, para que você saiba agarrar e vá com responsabilidade. Não pode nem fazer pergunta, gente, só ficar ouvindo. Obrigada, meu amor. É muito emocionante. Mas porque às vezes as pessoas perguntam, sabe, por que você tomou essa decisão, né? Você não tem saudades da TV? E eu falo, tenho, lógico que eu tenho, dos amigos, né? Daquele dia a dia, mas a gente se encontra toda vez, toda hora. E isso é muito, muito gostoso, né? E eu acho que a alegria, quando você faz aquilo que apareceu ali como oportunidade na sua vida com amor, as pessoas sentem isso. E elas vão com você neste grande embalo, né? Que é a roda da vida. Eu entendo muito que às vezes a gente interpreta alguma ação ou por medo, por uma preconcepção ampla de sociedade, ou pela forma que a gente agiria naquele lugar, né? Então essa fala de que a política não presta, todo mundo que está ali uma oportunidade de pessoas que estejam ali tentando fazer algo ou desestimulando alguém, né? Principalmente quando se fala de mulher, população LGBT, pessoas pretas, né? De estarem, porque é tão desafiador, né? E aqui também não lido com mimimi em relação a essa questão, mas quando eu me deparei numa situação que eu sofri uma violência de gênero, né? Um preconceito, uma difamação muito forte, eu sempre tive uma postura de não propagar, né? Mas a partir daquele dia eu passei a me posicionar. Isso. Quando alguém falar algo, eu devolvo. É chato, né? É mais fácil dar um sorrisinho, fingir que tá tudo bem. Não. Mas eu devolvo, falo, você falou pra ela isso já? Você tem certeza? Mas o que tem a ver? E se ela quiser? Qual que é o problema? Então a gente precisa fazer isso. Porque meu pai sempre falava, né? Se ninguém entrar ali pra mudar, a coisa vai continuar assim. E a gente se desresponsabiliza, porque nós somos parte disso também. Isso. Todos nós, porque votamos para escolher quem está lá na nossa representação. Né? É isso, sabe, você me colocou aqui numa memória, lá no início, quando eu comecei na vereança, foi muito difícil, né? Porque eu tinha que levantar mais minha voz para ser escutada numa reunião, né? Que nós somos 21 vereadores. Isso. E aí, a Thelma, por
ser oposição, por vezes ela não estava nessas reuniões, então ficava ali a Audrey, né, eu sozinha com vários homens, e o homem já tem uma voz mais forte naturalmente, então eles se colocavam numa posição, né, de fala, e quando eu ia falar eu sempre notava que uma voz vinha para cobrir a minha voz, então chegou um momento que eu falava: ei, eu tô aqui e eu vou falar. E agora vocês vão parar de falar porque eu preciso ser escutada também, né? Aquilo chocou um pouco no primeiro momento, mas eu também fiz com que eles percebessem que eles tinham que respeitar também a minha voz. E isso eu posso afirmar que o grupo acabou mudando porque eles tiveram que entender que havia ali uma mulher e que eles precisavam escutar também as minhas opiniões. E foi muito saudável isso para o grupo, porque a legislatura anterior não tinha mulheres, então eles estavam acostumados com isso. E eu não vou julgá-los por conta desse costume. Qual é a nossa missão? De alertar, né? Então não vou sofrer, eu vou alertar e eu preciso estar. E uma outra questão também, que quando numa reunião eu fui colocada para a sala, um dos vereadores me colocou com uma voz alta, grossa, né, e falou: saia daqui. E numa sala de reunião, e eu falei: eu vou sair, mas eu vou sair porque eu quero. Eu saí. No dia seguinte eu refleti muito e eu falei: eu não vou propagar isso. Eu vou fazer o seguinte: no meu lugar, ali no meu espaço legítimo que eu tenho como vereadora, todos vão me escutar. Na sessão seguinte, eu levei um texto para socializar aquela questão, que todos entendessem que aquilo tinha sido pela última vez e que jamais aquela posição deveria acontecer novamente dentro da Casa do Povo. Casa essa que escolheu a todos ali que estavam ali para representar a cidade. Então foi o que eu fiz, Juliana. Então é não se calar, é se colocar com respeito, porque aquele que não te respeitou precisa entender que ele precisa compreender o que é respeito ao próximo. Então foi o que aconteceu, e dali em diante eu nunca mais sofri algo ou alguma coisa referente a um preconceito por ser mulher, né? Então, lógico, tem uma coisa ou outra, tal, mas aí faz parte da sociedade, da cultura, dos costumes, que aos poucos, com as nossas ações, nós vamos mudando isso. Eu tenho certeza que eu mudei muito o meu filho, né? Não mudei, eu já eduquei para que ele realmente esteja numa sociedade que ele compreenda que homens e mulheres, ou aquilo que você escolheu para sua vida, né? Você precisa ser respeitado. Você precisa ser olhado, visto, amparado dentro das suas fragilidades e necessidades. Então, eu tenho certeza que esses jovens que estão chegando hoje, eles estão chegando com respeito ao ser humano. É isso. Então, eu amo meu filho por tudo que ele é, o respeito que ele tem às pessoas, a bondade que ele tem de olhar as pessoas e falar: bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, muito obrigada, você está bem, né? Eu amo meu filho por isso, pelo que ele é, né? Então, eu tenho certeza que ele deixa essas sementinhas onde ele passa, né? Então, por mais seres humanos assim. E a gente vai mudando o mundo dessa forma, né? Não se omitindo, se posicionando, enfrentando, né? E aqui, compartilhando para quem não sabe, neste momento de vereança, quando você teve a oportunidade de estar ali, né, na fiscalização, na elaboração de políticas públicas, de legislações, as pautas que você escolheu priorizar foram educação e ciência, direitos das mulheres, direito das crianças, defesa da cidadania, saúde. É isso. E você enxerga que está tudo ali, ó, atrelado com a assistência social, o desenvolvimento social. Infelizmente as pessoas não enxergam todos esses temas, essas áreas, o desenvolvimento social encaixado em cada uma delas. Transversal, se conecta. Tudo. Então, tive a oportunidade de ter 50 leis aprovadas, e
principalmente voltadas à questão da educação, à saúde e às mulheres. Quando eu chego à Câmara, e aí eu entro nessa questão da importância da representatividade, de você ter um olhar da mulher para a mulher e para a sociedade, porque quando uma mulher pensa na sociedade, ela pensa no todo, 360 graus, né? Comprovado cientificamente. Exatamente. São comandados por mulheres, tendem a efetivar mais políticas contra a desigualdade. É isso. A mulher, quando ela, lá atrás, quando ainda no formato de aldeias, né, a nossa civilização, ela, lá atrás, os homens saíam para caçar, quando os homens estavam lá, eles que comandavam a segurança, né, guardavam aquela aldeia. Mas os homens falavam, a gente vai sair para caçar. E quem ficava com a aldeia? As mulheres, que tinham que também fazer a segurança daquele espaço para guardar os seus filhos, né? As pessoas idosas, as mais vulneráveis, eram as mulheres. Então, acho que essa força ela vem, né? Ela é natural, ela é orgânica, ela vem do útero, ela vem do coração. E quando eu chego à Câmara, eu vejo que poucas políticas públicas estavam formatadas e pensadas para nós mulheres, né? Enquanto formatação de família, indivíduo, enfim. E uma forma emblemática da gente colocar aqui, dentro do Plano Municipal dos Direitos das Mulheres, um plano este que foi construído em 2012, onde pouco se falava ainda sobre esse plano, um documento precioso, rico, né, no seu conceito e na sua estrutura. A gente começou a mexer neste plano, falar, olha, isso aqui a gente precisa avançar, isso aqui a gente precisa fortalecer, isso aqui a gente precisa criar, não existia. E eu fui passo a passo, peguei esse plano e fui passo a passo. E foi muito bom, porque a cidade desenvolveu políticas públicas fundamentais para a estrutura da sociedade, como a questão da endometriose. Mulheres que têm essa doença, mas que não afeta só a mulher, afeta toda uma sociedade, porque uma mulher que tem endometriose, ela sente dores fortíssimas, ela tem cólica que ela vai parar na UPA, a gente está falando de dinheiro público, a gente não está fazendo prevenção, mulheres que não podem ter filhos, que caem em outras doenças como a depressão profunda, né? Mulheres que não são escutadas e falam, cólica? Isso é mimimi, imagina, isso vai passar. Quando casar passa, quando tiver a primeira relação sexual passa. Mas ninguém sabe que essa mulher sofre fortes dores na relação sexual, né? E que ela é tratada pelo marido, violência doméstica começa a partir de não saber que essa mulher tem endometriose. Ela ama o marido, porém o marido não compreende porque ela não quer ter a relação sexual com ele. Então começa o relato de violência doméstica. Isso é muito triste, né? Então você tem aí uma desestrutura familiar por causa de uma doença que a sociedade não quer nem escutar, né? E a gente foi lá, sim, todos vão ter que escutar falar sobre a endometriose. Até 2018, as mulheres tinham que aguardar 4 anos numa fila para ir para um hospital em São Paulo para fazer uma cirurgia. Chegavam lá, Ju, voltavam porque o médico falava, não, esse exame aqui faltou, você não pode. Esse exame aqui você não fez, não dá para eu fazer a cirurgia. E eu não vou julgar esse médico, porque ele precisa fazer a cirurgia com segurança. E a mulher voltava para uma fila imensa e não tinha previsão para ela retornar. Olha quantas coisas, uma bola de neve se formava ali. E a gente foi, lutou, né? E em um ano... Olha só, porque eu quero falar para vocês que basta o querer, a vontade, o trabalhar, né, o acreditar, o envolver a sociedade. É possível. É possível. E quantos nãos eu escutei? Não vai dar certo, não funciona, não vai conseguir. De novo, não me importa. Eu vou até a gente conseguir. Em um ano de trabalho, nós implantamos no Hospital dos Estivadores, em Santos, o primeiro centro de referência em tratamento de endometriose para a Baixada Santista, né? Então, é possível. É possível transformar vidas a partir do entendimento. E isso por 2 mulheres, Flávia e Romilda. É importante a gente falar, porque faz 4 anos que a Associação das Endomulheres de Baixada Santista foi criada, né? E a partir de todo esse movimento que foi implantado na Baixada, e hoje elas estão aí vencendo tantos obstáculos para estar ao lado dessas mulheres. Nós conseguimos colocar o Centro de Referência em Endometriose, nós conseguimos aprovar a legislação do Centro de Referência em Endometriose. E o que isso significa? Que independente de governo,
governo que estiver à frente da cidade de Santos, o Centro de Referência em Endometriose precisa existir. Então não é um querer, não é uma vontade de tal político, é o querer da população. Por isso que política pública, ela precisa ser um programa permanente com continuidade. A legislação, ela é importante porque ela ampara quem? A vereadora? Não, ampara a população. Então, a gente precisa pensar nesse coletivo. A gente tem a Endomarcha, que é sim uma legislação e que precisa acontecer. Independente se o prefeito quiser, não quiser, né? Ela vai ter que acontecer. Isso é importante porque você não faz uma politicagem de momento, você transforma aquele desejo da sociedade em política pública permanente, séria, responsável, com planejamento para que o financiamento aconteça e exista para respaldar aquela necessidade da população. E elimina uma grande possibilidade de corrupção também de diferentes formas, porque não tem como condicionar a realização dessa ação a outras questões, de outras vantagens, porque é lei, né? E para quem não tem ainda essa vivência, para uma legislação ser alterada, ela precisa, seja por iniciativa do vereador ou do executivo, né, do prefeito, passar por votação na Câmara. Exatamente. Todos os vereadores vão ter ali o direito, né, de propor emenda aditiva, supressiva, isso vai para votação, aí a população vai em peso para a Câmara, é isso. Todo mundo fica de olho, e aí as alterações são muito bem discutidas. Exatamente. Sabe o que é o bacana, Ju? Porque quando você envolve a população para a construção de qualquer projeto de lei, você sabe que aquele projeto de lei não é da Audrey. Aquele projeto de lei é da população. Então, independente do lugar onde eu estiver, a população ela tem isso em mãos, esse rico documento. E isso vai ser de geração para geração. É quando uma lei pega, é isso. Você quer que uma lei pegue, né, na gíria, e ela não fique engavetada? Faz o seguinte, né? E isso é uma dica que eu dou para aqueles que querem ir para o legislativo ou para a população que quer, que tem esse senso de participação. Toda vez que uma ideia estiver em construção, chame a audiência pública, faça reuniões nas comunidades, faça reuniões com os segmentos, né, daquela área, porque todos vão ficar conectados. E isso, o documento, ele fica respaldado. Então, quando ele vai para plenário, não tem nem como essa legislação, porque ela está com a sua argumentação técnica já ali toda formatada. Então fica difícil até, de repente, de um vereador de oposição que nem pegou teu projeto para ler, mas quer causar naquele momento, né, para ganhar curtidinhas no Facebook ou no Instagram, porque é isso que muitas vezes acontece, a força dessa pessoa, ela fica rasa. E o que ganha mesmo é a população. É isso aí. E agora te perguntando, Audrey, para tentar aproveitar o tempo, fazer um programa só sobre a questão da vida, né, no jornalismo, da trajetória, sobre a vereança e sobre a secretaria agora, né? Nesse novo desafio, que teve a validação da sua mãe, que nem piscou para dizer vai, né? O que mais te surpreendeu ao chegar na Secretaria de Desenvolvimento Social e começar a viver essa experiência? Olha, difícil escolher, assim, uma situação, mas, assim, se eu posso destacar o amor dos profissionais que trabalham na Secretaria de Desenvolvimento para superar todas as dificuldades colocadas pela falta de um olhar sensível do governo, dos governos, eu digo, para o desenvolvimento social. Porque isso é fato, Ju, porque a educação e a saúde, elas são sempre as áreas mais lembradas, até por conta de uma obrigatoriedade de uma destinação fixa que nós temos, né, de 25% e 15%, respectivamente, para essas áreas do orçamento total. E como as demais áreas elas não possuem essas indicações, né, obrigatórias, então elas ficam nesse grande bolo para que o orçamento seja repartido.
trabalho. E, infelizmente, o desenvolvimento social, e isso é histórico, ele nunca foi visto como também uma prioridade para uma cidade, um estado e um país. E eu faço aqui questão de falar, e onde eu vou, eu faço questão de ressaltar, a educação está aqui, a saúde está aqui. Quando a educação, em algum momento, ela não consegue atender esse indivíduo vai para a saúde, para que a gente entenda quais as necessidades dele aqui. Só que quando ele também não é atendido de forma eficiente, rápida, e ele cai numa desestrutura, que ele vai parar no desenvolvimento social. Então, é uma escada aqui, que na verdade não é nenhuma escada, é um plano horizontal, onde todas deveriam estar aqui: educação, saúde e desenvolvimento social, para que as 3 áreas pudessem se respaldar, amparar, se olhar. Então, diante disso, que é histórico, eu chego e me deparo com funcionários fazendo além, muito além do que eles deveriam estar ali focados, né? Então, isso para mim me serviu como um impulso, uma motivação muito maior para que eu pudesse estar ao lado desses profissionais e falar para eles: sim, é possível, vamos acreditar, porque o governo do prefeito Rogério Santos, ele quer que aconteça, independente do que está acontecendo lá fora, né? A gente sabe que há uma situação muito preocupante mundial pós-pandemia, onde nós temos essa questão da pessoa em situação de rua gravíssima em países que a gente, né, fala, meu Deus, mas temos. Mas não é isso que nós vamos usar como desculpa para não atender os nossos aqui na cidade de Santos. E isso é uma diretriz do próprio prefeito Rogério Santos. E que bom que isso está acontecendo em Santos. E a gente tá pensando realmente nesse coletivo. Então, levar essa esperança e já concretizando ações para que realmente as pessoas entendam que a fase mudou, isso para mim tá sendo muito encantador, né? Então, porque não basta você chegar num lugar e falar: não, nós vamos mudar, não, nós vamos fazer essa ação, não, nós vamos realmente... Não basta. Você também tem que mostrar a ação, né? E isso a gente já está fazendo no nosso dia a dia, transformando pequenas questões de planejamento, reuniões, ações efetivas que estão acontecendo nas pontas, né? De visitas, pertencimento, escuta, diálogo, indo lá para a ponta. Situação essa que muitos me falam: caramba, eu nunca tive esse momento com um secretário, né? E isso para mim é surpreendente, mas ao mesmo tempo é motivador, né? Para a gente fazer realmente mais por aqueles que estão na ponta, fazendo muito por aqueles que perderam seus direitos. Então, fazer com que essas garantias de direitos realmente cheguem a todos, mas respaldando os nossos servidores. Então, essa eu acho que é uma das missões prioritárias, né, que tenho como secretária de Desenvolvimento Social hoje: cuidar do servidor para que ele realmente reorganize essa estrutura interna, para que ele chegue com mais força à população que nos procura. Também entender o quanto a sociedade hoje desconhece o serviço do desenvolvimento social, por isso que às vezes as pessoas perguntam: ai, Audrey, você tá colocando muita coisa na internet para falar do Lógico, a população precisa conhecer o que é o desenvolvimento social, que a importância e esse reconhecimento venha da população para o poder público, né? Então, esse movimento está sendo muito saudável, porque a gente não pode perder isso. Independente da Audrey estar ou não, a população precisa fazer esse reconhecimento, que o desenvolvimento social, ele é importante, e que a cidade precisa, e que qualquer poder público, o gestor que estiver lá, precisa reconhecer isso, esse valor, né? Como? Aumentando o financiamento, né? Aumentando a infraestrutura, fazendo com que realmente os servidores estejam trabalhando de forma organizada, plena, com segurança na ponta.
É isso, Juliana, sabe? Então, eu acho que uma coisa leva a outra. Estamos assim numa evolução de pensamento, né? A questão da contratação emergencial, que está sendo fundamental para levar um respirar a todos, e vai ser um respirar a todos os nossos serviços, fazendo com que a população seja atendida de forma mais rápida, né? Porque haverá uma distribuição aí desses funcionários com aqueles que já estão ali, no sufoco, né? Então é isso, fazendo com que cada um respire de forma mais leve. Eu acho que... eu acredito muito nisso. Primeiro a gente precisa cuidar, e falo de novo, do ser humano que está aqui. Ele cuidado, a gente vai ter muito mais produtividade. A ação vai ser muito mais efetiva. E quantos sonhos nós já estamos em execução, né? A moradia primeiro, o nosso abrigo familiar, que ainda é uma carência na nossa cidade, a ampliação do nosso centro pop, para que realmente as pessoas cheguem lá e que possam, de repente, quero passar o dia aqui. Vai passar o dia aqui, sendo capacitado, visto, melhor organizado. Vamos olhar a sua vida de outra forma, de outro jeito. E isso passa por uma reestrutura de RH também, né? Não adianta eu ampliar os espaços e não ter a estrutura de RH para essas pessoas. Porque eu posso montar um espaço lindo, maravilhoso, mas se eu não tenho técnico, eu não tenho como fazer com que aquele serviço seja efetivado. Então é pensar nos dois caminhos em paralelo aqui, ó. Enquanto um tá correndo aqui, o outro tá indo atrás. Vamos, né? Pensar em conjunto. E que bom que nós estamos vivendo essa fase. Uma república para pessoas, mais uma república para pessoas em situação de rua, com a identificação já desses espaços. O programa Fênix sendo ampliado, né? E tendo as suas oficinas e mais olhar para diversas outras capacitações que nós já estamos pensando, Juliana. Então eu acho que é toda essa organização que está sendo aqui, ó, num grande conjunto. Não temos ações isoladas, mas sim compartilhadas. Eu acho que tudo isso vai caminhar para um grande sucesso maior ainda do que a gente já tem hoje consolidado dentro do desenvolvimento social. Eu tenho muita percepção pela história do nosso país, a forma que ele se conformou, que os técnicos, quem está envolvido na área, no dia a dia, na luta da política pública, não tem dúvida da dimensão que ela tem, da importância que nós temos no Brasil o SUS e o SUS, enquanto legislações, garantias, que em todo o território nacional precisam ser, né, seguir aquelas diretrizes. Mas quando a gente olha para a população de uma forma ampla, eu percebo que muitos não enxergam ainda a assistência social como política pública, de fato, né, como direito. Justamente pela história muito ligada à questão da caridade, né, que tem o seu papel, tem a sua importância, mas aqui a gente está falando de como aparece na sua fala, precisa de orçamento. Sem orçamento não se faz o trabalho, precisa de RH, precisa de estrutura, né, sem isso, e num cenário que cada vez a desigualdade social está maior, o desemprego está maior, as violências estão maiores, precisa esse trabalho ser efetivo, precisa que ele aconteça. A saúde e a educação sozinhas, e com suas precariedades também, e seus limites não vão dar conta. Nesse sentido, minha opinião, né, enquanto até pesquisadora da área, pessoa que foi indo para um lado também de estudar a gestão da política, de políticas públicas, né, desse lugar, entendo que um gestor ele precisa ter ali um perfil que vai atender a demanda daquela conjuntura, daquela determinada conjuntura, né? E pensando na trajetória de alguém que vem do jornalismo, que já tem essa perspectiva de ouvir os lados para tentar encontrar ali mais próximo de uma verdade, né? De trazer luz aos fatos, que vem do direito também, que tem a mesma premissa, e no legislativo todos deveriam ter este papel de ouvir a população, ouvir quem sente, né? Se eu vou pensar numa política pública para mulher, eu vou ouvir mulheres, quem faz, quem vive. Se eu vou falar de desigualdade racial, eu tenho que escutar este público, esse coletivo, né? Então eu entendo que o papel do gestor é esse, né? Porque muitos perguntam assim, mas qual é a solução? Como que resolve esse problema? Primeiro que não é simples, são questões que são da sociedade, são de anos, de eras, né?
E não é de uma política pública apenas. Mas não é que as soluções não existem. Existem muitas soluções. E quem trabalha ali no dia a dia sabe as respostas. A gente precisa ouvir quem está ali na ponta, ouvir quem é atendido, quem demanda do serviço, para aí, enquanto, né, papel de gestor, conseguir caminhar para alcançar essa solução. Sem ouvir quem é atendido e quem trabalha no dia a dia, as tentativas vão ser vãs, né, e vão, por vezes, gerar mais desserviço do que efetividade. Né? Exatamente, Juliana. Então, que todos façam esse exercício, sabe? E não vamos deixar de apontar, né? Apontar menos e participar mais. Fazer com que a gente realmente entenda todo o processo. Não conhece? Vem conhecer. Quer participar? A porta está aberta. Mas vamos fazer menos julgamentos, porque essas pessoas precisam de todos. E vamos todos juntos pensar em ações coletivas, coordenadas, organizadas, planejadas, para que a gente não tenha uma ação isolada, por vezes desagradando um ou outro, né? Se fizermos isso de forma coletiva, e é isso que nós queremos, Nós estamos agora numa conversa e num diálogo tão propositivo, tão produtivo com os grupos de voluntários que fazem essas ações solidárias nas nossas ruas da cidade. Que delícia que está sendo isso, ouvir esses grupos, estar ao lado desses grupos. Vamos juntos nessa ação, nós precisamos de todos vocês. Vamos nos organizar para que essas ações permaneçam, se fortaleçam, mas de uma forma que a Secretaria, o Poder Público esteja ao lado para que essa ação seja ainda mais efetiva dentro das necessidades de cada indivíduo. É exatamente isso que nós queremos. Fazer com que a pessoa que está sendo atendida lá na ponta fale: caramba, não é só um alimento. Olha, tem mais gente preocupada aqui comigo, querendo me respaldar nas outras necessidades que eu tenho de saúde, de assistência social, né? De repente da educação, de reinserir essas pessoas dentro de uma educação, né? Da escola. Porque tem muitos que querem, só que eles não sabem o caminho a chegar, ou sabem, mas têm vergonha. É isso. Eles têm vergonha de entrar num equipamento. Vamos ajudar essas pessoas de forma integral. O que foi o Pop Rua Ajude? Foi justamente isso. Para quem não sabe, o Pop Rua Ajude foi um mutirão que nós realizamos aqui na cidade de Santos, foi inédito, é uma idealização da Justiça Federal, mas que a cidade de Santos abraçou, né, essa causa. E lá nós tivemos desde a retirada de documentos até chegar a pessoas várias que conseguiram benefícios eventuais, o cadastro único, aposentadoria. E você se deparar com uma pessoa que ela fala para você, falou para mim, ela falou: eu cansei de ir ao Poupa Tempo porque eu chegava lá e eu tinha que ir para uma máquina e eu não sabia mexer naquela máquina. E eu tinha vergonha de falar para as pessoas que eu não sabia mexer naquela máquina. E eu tinha que tirar o meu documento. Mas eu tinha vergonha. E a pessoa tem vergonha mesmo. E lá no Pop Rua Ajude Santos, ele teve a oportunidade de estar ao nosso lado. E essa vergonha ficou lá para fora. Porque ele viu que as pessoas ali estavam ali com amor, com carinho, com atenção para resolver a demanda da vida dele, que era tirar um documento de identidade e chegar ao INSS, a Caixa Econômica Federal. Pessoas que souberam lá que elas tinham direito a um dinheiro que estava no FGTS, no valor de R$7 mil. Uma pessoa que chegou lá e falou: caramba, eu entrei com processo trabalhista há alguns anos, eu estava pensando que o processo ainda estava rolando, o processo já tinha encerrado, o dinheiro já tinha caído na conta da advogada e a advogada não passou o dinheiro para o cliente esse que estava em situação de rua.
27 mil reais ele tinha direito. E lá mesmo a Defensoria Pública já tomou todas as medidas para reaver esse dinheiro dessa pessoa. Dinheiro esse que poderia mudar a vida dessa pessoa. Vamos julgar menos e ajudar mais. Esse é o recado. E a gente está chegando no finalzinho do programa. Se eu quisesse ficar conversando muito mais. Como a gente começa com uma pergunta complexa, que é da desconstrução de rótulos, agora vão vir perguntas também que são difíceis, mas eu estou sendo aqui ousada, né? Porque eu não sou jornalista, estou aqui entrevistando uma jornalista, então vamos lá. É possível escolher uma política pública que tenha te orgulhado mais de participar? Ai, Senhor. Bacana, né? Uma só? Meu Deus. Bom, eu já falei da endometriose, então não vou falar. Eu vou falar do programa Santos Jovem Doutor. Esse programa, ele tá revolucionando a vida de muitos adolescentes. É um programa que eu comecei como projeto na educação, uma parceria com a USP, onde a gente coloca dentro das nossas escolas a telemedicina para que eles possam desenvolver esse senso de cuidado com a saúde e para que eles possam propagar para os seus familiares e amigos como desenvolver bem o seu senso mesmo de ser humano e cuidar dos outros. Então, são 10 anos de programa, é uma política pública permanente, onde a gente tem ali jovens que aprendem desde o que é a acne, como às vezes a gente pensa, um jovem que tem bastante espinhas no rosto, isso é besteira. Esse jovem, ele cai em depressão porque ele é tirado de rodas de conversa, amigos acabam expulsando esse jovem do convívio, né? E ele cai em outras doenças que são terríveis. Então hoje a gente, dentro das escolas, a gente conversa, a gente dialoga por meio de uma plataforma digital que é acompanhada e supervisionada pelos nossos professores tutores e isso é prevenção, Juliana. Isso é prevenção. É sobre isso que eu falo. Então eu tenho orgulho de cada política pública porque eu trato a prevenção em todas elas, para evitarmos que esses casos cheguem com mais força, né, e de uma forma irreversível dentro das nossas UPAs. Então é uma legislação, o Programa Santos Jovem Doutor, que eu tenho o maior orgulho e honra de ser autora dessa lei, mas não só autora, mas ter participado da implantação desse programa na nossa cidade. É uma legislação muito importante. E seja a médio ou longo prazo, onde você se visualiza daqui a um tempo? Olha, eu quero avançar, né? Eu acho que é isso, como eu falei lá atrás, degrau por degrau, consolidando cada espaço para que você passe para o próximo passo, para outra fase com mais força. Por que isso? Porque isso vai beneficiar a população. Eu não gosto de profissão aventureira, né? Então, brilho aqui, tá bom, tô pronta para outro lugar. Não é assim. É passo a passo. As pessoas pensam que é fácil. Fácil é você assumir algo de forma irresponsável, né? Vou tentar. A vida da população não é uma tentativa. A vida da população você tem que ir com certeza. Então, eu me visualizo num lugar onde eu possa fazer mais ainda, né, do que eu já fiz e para muitas outras pessoas. Então, tenho sim pretensão, como tive a questão de estar como candidata a deputada estadual, quero sim, mais uma vez, ter essa chance, né? Eu acho que a nossa Baixada Santista merece ter uma representante com tanto legado que já deixou e agradeço os quase 51 mil votos que tive para deputada estadual. Infelizmente, não consegui por conta do partido, né? Mas tô aí, no cenário político e crescendo para que a gente possa fazer ainda mais, né? E com mais força para muitas outras pessoas. Não tem nada vencido, não. Estamos aqui na luta e fazendo o melhor, né? Para que a gente atinja mais pessoas, sim. E crescer, Juliana. Eu quero crescer para me doar mais.
E num breve bate-bola, família, Amor, política fazer o bem, e a missão. propagar conhecimento, propagar aquilo que eu já aprendi e fazer melhor. Eu fui rápido porque eu sei que ela é santista, então ela é boa de bate-bola, não tem como não ser. Santista, ó, meu time do coração. Ali, olhando para essa câmera, se o mundo parasse para te ouvir, o mundo inteiro parou agora nesse momento, qual mensagem você deixaria para o mundo? Enxergue o ser humano que está ao seu lado. Só isso. É isso. Bela mensagem, é algo que a gente defende muito. Eu, particularmente, no dia a dia, a nossa equipe também, e aqui que é empatia, né? Faça o que você gostaria que fizesse acontecer. O mundo vai ser muito melhor. Muito obrigada. Nossa secretária de Desenvolvimento Social, vereadora licenciada aqui da cidade de Santos, segunda mais votada da cidade. Obrigada por ter dedicado algumas horas aqui, seu tempo para estar com a gente no programa. Tenho certeza que, tanto para mim quanto para a equipe, para quem acompanhou, fez muita diferença em todas as suas falas. Muito obrigada. Eu que agradeço, parabéns pelo seu trabalho, pela mulher que você é, pela garra que você tem e por tudo que você faz no seu dia a dia, ao lado da sua equipe e principalmente para a população que mais precisa da nossa atenção. Parabéns, muito sucesso na sua vida e que você possa fazer muito mais aonde o lugar que você escolher, eu tenho certeza que será um espaço muito bem representado. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada por estar Beijo. aqui com a gente. Agradeço, como sempre, a nossa equipe maravilhosa que trabalha muito para a gente conseguir levar essas informações de qualidade para vocês. Ao Juice Hub, nosso parceiro, que permite ser a casa do Bora Falar, e a você que acompanhou o nosso programa hoje. Estou ansiosa para ler todos os comentários, saber o que vocês acharam da conversa de hoje. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Acabamos de apresentar Bora Falar com Juliana Lafron.